Antes de começarmos esta oração, respire fundo por um instante. Às vezes o coração chega cansado, a mente inquieta e a alma procurando um lugar seguro para descansar. E é justamente nesses momentos que Deus nos chama a voltar o olhar para Ele. Não para o que sentimos, não para o que tememos, mas para quem Ele é. A Bíblia nos lembra repetidas vezes que aquilo que escolhemos olhar molda o que sentimos e direciona o caminho da nossa vida. Se fixamos os olhos em Jesus, encontramos paz, propósito e força para seguir. Mas quando desviamos nosso olhar para dentro das nossas limitações, para trás, nas memórias que machucam, ou para o futuro que ainda não conseguimos ver, o coração se aperta e o fardo fica pesado. A verdade é que a vida sempre trará situações maiores do que a nossa própria força. Há dias em que nenhuma palavra motivacional parece suficiente, dias em que a sabedoria humana falha e até a nossa determinação se desgasta. É por isso que Hebreus 12:2 nos chama. Fixemos os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando tentamos encontrar força apenas dentro de nós mesmos, podemos até caminhar por um tempo, mas logo chega o momento em que percebemos que, sozinhos, não conseguimos vencer todas as montanhas, acalmar todas as tempestades ou curar todas as feridas. A força humana sempre chega ao fim, mas a força que vem de Deus nunca se esgota. É por isso que o salmista declara em Salmos 121: Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Você nunca foi chamado para carregar tudo sozinho. Você foi criado para depender daquele que te sustenta. Se esta palavra já falou com você até aqui, escreva nos comentários. Eu escolho olhar para Jesus. Quando você mantém seus olhos no passado, a sensação de derrota sempre tenta te alcançar. O inimigo conhece bem as feridas antigas e tenta usá-las para sussurrar mentiras ao seu coração, dizendo que você não é capaz, que os seus erros te desqualificam, que as quedas de ontem determinam quem você é hoje. Mas o Evangelho traz uma verdade poderosa. Jesus não olha para o seu passado para te condenar. Ele olha para transformar, restaurar e redimir. Ele pega aquilo que antes era motivo de vergonha e transforma em testemunho da graça dele. Assim como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O seu passado não tem autoridade sobre o propósito que Deus escreveu para você. Você não é definido pelo que viveu, mas pelo sangue de Cristo que te lavou, pela cruz que te libertou e pela ressurreição que te deu nova vida. Jesus é o Deus que transforma Saulo, o perseguidor, em Paulo, o apóstolo, que pega Pedro, o que negou, e o levanta como um pregador cheio de coragem. E da mesma forma, ele pega você pela mão, te levanta da dor mais profunda e te coloca sobre uma rocha firme. Ele faz da sua história um instrumento para a glória dele. Ele pega os seus pedaços quebrados e cria algo novo, belo e cheio de propósito. Por isso hoje, em vez de olhar para o que ficou para trás, olhe para Jesus. Ele não te vê como o mundo vê, ele te vê como filho, como amado, como alguém carregado pela graça. Fixe seus olhos nele e você verá que nada pode apagar aquilo que Deus já começou na sua vida. Quando seus olhos se voltam para o mundo ao seu redor, o barulho começa a dominar a alma. Sempre haverá distrações, notícias que abalam, preocupações que tentam roubar sua paz, situações que despertam ansiedade. E se o seu foco se fixa apenas no caos ao redor, você começa a se ocupar com aquilo que não carrega valor eterno. A Bíblia nos alerta em 1 João 2,17. O mundo passa, e a sua cobiça também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo que é temporário tenta gritar mais alto do que aquilo que é eterno.
E quando nossos olhos se prendem ao que é passageiro, perdemos de vista aquilo que realmente importa. Mas também há outro perigo: olhar demais para o futuro, para aquilo que ainda nem aconteceu. O amanhã é desconhecido para todos nós, e quando o foco se concentra só no que pode acontecer, o coração se torna pesado, o medo cresce, a ansiedade aperta e a paz começa a desaparecer. Jesus nos ensinou em Mateus 6,34: não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. A preocupação não te dá controle, só rouba a tranquilidade que Deus quer te entregar agora. É por isso que precisamos aprender a descansar, a confiar, a entregar o amanhã nas mãos de quem já está lá. Quando o foco sai de Cristo, o que sobra é medo, distração, confusão e cansaço. Mas quando você fixa seus olhos nele, tudo encontra equilíbrio, tudo se acalma, tudo se torna possível. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, ele não falha, ele não perde o controle. E quando seus olhos estão nele, sua vida encontra um alicerce firme, uma rocha que não se abala. Se esta parte alcançou seu coração, escreva: eu confio no Senhor. E agora, com o coração mais quieto diante da presença de Deus, vamos entrar em oração. Senhor Jesus, Tu és grande, poderoso, digno de toda a honra, glória e louvor. Não existe ninguém como Tu. És o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Minha vida está nas Tuas mãos e o meu coração se rende diante da Tua majestade. Espírito Santo, ajuda-me a manter meus olhos fixos somente em Jesus. O mundo tenta me distrair, tenta me puxar para longe, mas eu te peço, ancora meu coração na Tua verdade. Como diz o Salmo 16, 8, tenho sempre o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Que esta seja minha postura diária, que cada decisão que eu tomar, cada passo que eu der, seja com o Senhor à minha frente. Toma a liderança da minha vida, Deus. Governe meus pensamentos, minhas escolhas, meus desejos. Livra-me de querer controlar tudo quando a impaciência tenta me dominar. Eu declaro hoje, de todo o meu coração, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Espírito Santo, ministra profundamente a minha alma. Sussurra a verdade quando o barulho desta vida tentar me abalar. Quando o pecado tentar me atrair, confronta o meu coração. Ensina-me a colocar meus olhos nas coisas do alto, como diz Colossenses 3:2, e que o meu foco permaneça firme, estável e inabalável. Senhor, Tu és a minha força, o meu sustento, a minha esperança. Tu carregaste os meus pecados, minha vergonha, minhas dores. Vertiste Teu sangue precioso para que eu tivesse vida, vida verdadeira, vida restaurada. Obrigada, Jesus, por me chamar de filha, por me resgatar, por me trazer da escuridão para a luz. Hoje eu Te louvo, Te exalto, Te agradeço. Tu és meu protetor, meu defensor, meu refúgio seguro. És o leão da tribo de Judá, aquele que luta por mim. E diante de Ti eu declaro: digno é o Cordeiro, para sempre digno. Que minha vida Te honre, que meus olhos permaneçam em Ti todos os dias da minha existência. Em nome de Jesus, amém.